Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, como já temos trabalhado, capítulo 3. E eu convido você a lermos do versículo 7 em diante. Nós vamos hoje trabalhar com esse tema, Filadélfia. Olhe para a porta aberta e não para os obstáculos. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te adoramos. Te louvamos, ó Deus, porque temos a liberdade que nós cantamos agora há pouco, Senhor, com alegria, dançando, correndo, cantando, levantando as mãos, aplaudindo o Senhor. Ó Deus, essa liberdade que o Senhor nos dá de te adorar, te glorificar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça aproveitar essa liberdade na tua presença, aproveitar da melhor forma possível, porque muitos, ó Deus, não a têm. Muitos lugares existem em que o teu evangelho está proibido, Senhor, e nós pedimos, ajuda-nos, Senhor, a aproveitar com sabedoria a liberdade que o Senhor nos dá. Senhor, ajuda-nos a amar a tua palavra que será pregada nesse dia, Senhor, ó Deus, que chegue a corações, talvez através das mídias também, chegue, ó Deus, a corações, a pessoas que serão edificadas, e o teu Espírito trabalhe de uma forma especial, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, Filadélfia, olhe para a porta aberta e não para os obstáculos. Era uma cidade dentre as 7 cidades da Ásia Menor para as quais Jesus deixa uma mensagem. Esta é a cidade mais nova. A cidade estava situada num lugar estratégico, era a principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada de Porta do Oriente. Por isso o trocadilho, a palavra porta e chave aparece aqui nesse texto como sendo palavras em destaque. Principal porta para o Oriente. Era também chamada de a pequena Atenas, pela quantidade de deuses e pela quantidade de imagens que tinha naquela cidade. Também era chamada de a cidade dos terremotos, porque em algumas épocas a cidade foi destruída e construída de volta, destruída por causa dos terremotos. E no ano de 17 depois de Cristo, um terremoto destruiu quase que totalmente a cidade de Filadélfia. E nessa cidade há uma igreja pequena, tímida, mas fiel. É interessante que nós vemos aqui nas 7 igrejas da Ásia, Jesus trazendo uma chamada de atenção, corrigindo, disciplinando algumas igrejas. Mas 2 delas
só recebem elogios. A igreja de Filadélfia e a de Esmirna. E a de Filadélfia dizem ser a menor das igrejas, uma igreja tímida, uma igreja que quase não aparecia. Eu imagino os crentes de Filadélfia, fiéis, mas amedrontados, fiéis, mas intimidados por causa da perseguição, por causa da idolatria muito presente na cidade, por causa da falência econômica com os terremotos, mas lá estava uma igreja perseverante. E as palavras de Cristo vêm para motivar, para incentivar esta igreja. E as mesmas palavras de Cristo vêm para motivar, incentivar a IPI de Chapadão do Sul e também as nossas vidas. Como eu falei domingo, quando Cristo fala à igreja, Ele também está falando a nós indivíduos. Quando você lê a mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor, você sabe que Jesus está falando com você e comigo individualmente também. Em primeiro lugar, nós notamos aqui que Cristo traz palavras de reconhecimento. Versículo 8, veja comigo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus parabeniza essa igreja pela fidelidade. Uma igreja pode ser numerosa, rica, mas infiel aos valores de Deus, infiel ao seu Deus, infiel no seu testemunho cristão. No entanto, por exemplo, como Sardes ou como Laodiceia, mas uma igreja pode ser pequena, pobre e fiel. Fiel no seu testemunho cristão, fiel a Deus, fiel à missão que lhe foi dada, como a igreja de Esmirna e de Filadélfia. Filadélfia era pequena e sem força, Deus diz, é fraca, mas grande em fidelidade. Deus escolhe coisas fracas para envergonhar as fortes. Ele escolhe coisas pequenas deste mundo para envergonhar, diz Paulo, aquelas que são, as que não são, para envergonhar as que são. Uma igreja pode ser fraca, mas o Deus a que servimos é onipotente, e isso é que importa. Aleluia! Sua força, a força de uma igreja, não vem de dentro, não vem do seu poderio, do seu nome, vem de Deus, vem do alto. Jesus reconhece a fidelidade desta igreja que guarda o seu nome. Jesus reconhece a fidelidade desta igreja que guarda o evangelho, que guarda a sua pureza. O homem coroa o sucesso, Deus coroa a fidelidade. É impressionante que de todas as 7 igrejas da Ásia, isso é um dado histórico, 6 já não existem mais e já nos primeiros séculos desapareceram. Mas há dados históricos de que a única igreja que perseverou e continua até hoje, lá no lugar que se chamava Filadélfia, hoje está na Turquia, é essa igreja. Uma igreja que passa quase 2000 anos e continua lá, continua firme. Isso é fidelidade. Fidelidade. Deus nos chama para fidelidade. Deus chama a igreja para fidelidade, não esqueça disso. E a melhor forma de interpretar o que é a fidelidade é permanecer no lugar a que foi chamado. Onde foi colocado? Permaneça ali, isso é fidelidade. Conta-se que após a destruição da cidade de Pompeia, durante os séculos anteriores, há mais de 1000 anos, por causa de um vulcão que repentinamente entrou em erupção, e as pessoas em Pompeia começaram a fugir rapidamente quando viram que a cidade estava sendo tomada pelas lavas do vulcão. E aí encontra-se hoje nas escavações assim pessoas em posição de correr,
foram petrificadas, as lavas alcançaram e a pessoa morreu na posição de correr. Conta-se que há, por exemplo, um homem tentando sair correndo, mas levando uma travessa com moedas de prata. A ideia é que ele tenha corrido buscar a sua economia para daí fugir do vulcão e não deu tempo. Mas é impressionante uma imagem, nas portas da antiga Pompeia, algumas pessoas ficaram petrificadas nessa posição, assim, na posição de sentido. E chegou-se à conclusão de que eram os guardas daquela cidade. E havia uma norma, havia uma lei no Império Romano que, a partir do momento que um guarda fosse colocado na porta, fosse colocado na sua posição, fosse colocado numa guarita, ele não poderia sair até que lhe fosse dado a ordem para sair, mesmo que ali ele morresse. E esses homens morreram na posição em que foram colocados, na porta de Pompeia. Isso é ser fiel, é estar na posição, independente dos resultados, estar na posição que foi colocado, independente das circunstâncias, estar na posição independente do vendaval. E essa é uma mensagem muito importante para mim e para você, num tempo de rotatividade muito grande, num tempo em que pessoas mudam de posição a qualquer momento, mudam de casamento, mudam de família, mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de igreja, mudam de religião e assim por diante. Fidelidade é isso, é estar plantado onde Deus o coloca. Testemunho, atalaia, intercessor, fique no lugar onde Deus colocou. Diácono, diaconisa, no lugar onde Deus colocou. Quem trabalha com o som, com a mídia, com a música, onde Deus colocou. Isso é fidelidade. Em segundo lugar, Jesus traz palavras de incentivo, ele elogia a fidelidade da igreja de Filadélfia, e depois ele traz palavras também de desafio, de motivação a essa igreja. Veja comigo o versículo 7, por exemplo: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele repete aqui a chave de Davi, a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele também fala sobre a porta que ele coloca diante. Isso significa o desafio, Deus abrindo uma porta e dizendo: entra por essa porta, vai por essa porta. Muitos interpretam a igreja de Filadélfia, e eu também posso ver isso no texto, como a igreja no seu movimento missionário, a igreja no seu desafio missionário, a igreja na sua ida para o mundo, a igreja no seu sair para fora dos portões, tendo o desafio da porta aberta diante do mundo para pregar o evangelho, para levar o evangelho. E isso tem a ver com a cultura da cidade, porque a Filadélfia era chamada a porta do Oriente. Então a porta que se abria para a cultura dos romanos passar, para as mensagens de correio passar. E aí Jesus diz: vocês são a porta aberta, naturalmente, para que o evangelho passe e chegue do outro lado do mundo. Os crentes de Filadélfia sabiam que Jesus queria dizer com essas palavras: uma porta aberta para divulgar o evangelho, uma porta aberta para levar a mensagem salvadora, uma porta aberta para alcançar vidas. Para o povo da igreja de Filadélfia, Deus está dizendo: não é a porta da cultura, não é a porta para o correio, mas é uma porta para valores espirituais irem. E seguidamente Deus abre portas para a igreja.
Deus abre portas para o campo missionário, Deus abre portas para a IPI de Chapadão, Deus abre portas para você. Aproveite essas portas, aproveite a porta aberta e não ceda, é Deus abrindo portas. Há uma palavra de um pregador do passado, Tozer, que diz o seguinte: não trabalhe onde Deus não está trabalhando, mas se abrir uma porta, corra por ela, vá por ela. Veja que Deus está abrindo portas para você pregar o Evangelho, por vezes, durante o dia, durante a semana. E a porta que Deus abre, Ele diz, ninguém fecha. Lembro-me de um missionário, até se for possível, quero trazê-lo um dia para estar com a igreja um final de semana, o Ricardo Mattioli e sua esposa Diamantina. Eles chegaram no Quênia, na África, se hospedaram e passaram a morar num bairro muçulmano. E a ideia era evangelizar muçulmanos. A ideia era pregar o evangelho para aquele povo, aquele bairro que tinham ali os muçulmanos, as mesquitas e tudo mais. E eles oravam por isso: Senhor, abre uma porta, porque a pregação para muçulmanos é muito difícil. Se você fala do evangelho, eles ficam bravos, e eles dão um jeito de te amedrontar. Se você fala de Jesus, eles dizem, nós temos Maomé, que é melhor. Se você mostra a Bíblia, eles dizem, nós temos o Alcorão, que também é inspirado. Então, eles ficaram orando, dizendo, Senhor, abre uma porta, faz alguma coisa que dê para a gente levar o Evangelho. E aí, então, eles conseguiram fazer amizade com um policial, chamado Hussein. E o Hussein, eles, depois de algum tempo de amizade, começaram a falar de Jesus. Mas o Hussein dizia, não, eu não posso me tornar cristão, não posso ouvir o teu evangelho, vamos permanecer apenas na amizade. Eles continuavam orando, dizendo, Senhor, abre portas para o evangelho. Em determinado dia, Hussein sofreu um acidente e teve o seu pé fraturado em algumas partes. E lá a medicina é muito caro, não existe saúde pública, e ele começou a arriscar perder o seu pé, começou a inchar, perigo de gangrenar, e foi arruinando, até que um dia a missionária Diamantina e o Mattioli oraram por ele. A Diamantina pegou o azeite e ungiu, abaixou-se, ajoelhou-se ali, clamou a Deus e disse, Senhor, cura, Senhor, mostra a tua mão poderosa, Senhor, faz um milagre. No dia seguinte o pé estava desinchando, a dor estava passando, dali um tempo ele já podia pisar, ele já podia andar, ele já podia voltar à sua profissão, e ele entendeu muito claramente, isso foi um milagre de Deus, um milagre de Deus. E aí ele entrega a sua vida a Jesus. E quando ele entrega a sua vida a Jesus, dali um tempo vem sua irmã, entrega a vida para Jesus, dali um tempo vem sua mãe, entrega a vida para Jesus, dali um tempo ele começa a falar do que Jesus fez na sua vida para outros amigos, e vai nascendo uma igreja num bairro muçulmano, vai nascendo uma igreja missionária. A porta que Deus abre, ninguém fecha, aleluia, porta que Deus abre, não esqueça disso. E Deus abre portas apesar das nossas fraquezas humanas, ou emocionais, ou físicas, ou financeiras. Veja o versículo 8, uma porta a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Portanto, apesar de fraquezas, Deus está abrindo portas.
apesar da perseguição, versículo 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Apesar da perseguição, Deus abre portas, e quando Deus abre portas, aqueles que tentaram fechar portas, vão se ajoelhar diante de Deus e reconhecer que Deus ama a sua igreja. Quando falo sobre isso, me lembro do testemunho de uma missionária que está na Bielorrússia. Bielorrússia, você sabe, aquele pequeno país ao lado da Rússia, que se aliou com a Rússia para invadir a Ucrânia. E lá na Bielorrússia, os cristãos não são frontalmente perseguidos, mas há indiretamente muita perseguição contra os crentes. E a missionária Ludmila Terce, de lá mesmo do país, ela entregou a vida para Jesus e ela tornou-se missionária e serve a Deus plantando igrejas lá na Bielorrússia. E ela estava contando em determinada ocasião, numa conferência missionária, de que a igreja estava se reunindo, cultuando, adorando a Deus, crescendo, e eles estavam orando para comprar um terreno, buscando a Deus, orando. A igreja entrou em oração. A igreja orava, fazia escala de jejum por um terreno. Aí Deus foi dando recursos para o terreno. E eles chegaram para o dono do terreno e disseram: queremos comprar um terreno, está aqui à venda o seu terreno, queremos comprar, já temos aqui uma boa grana, parcelamos o resto. E o dono do terreno se animou a vender, mas aí ele perguntou: o que vai ser construído no terreno? Uma igreja. Aí ele falou: não vendo, se for para a igreja, não vendo. Mas por que não? Por que não? Porque não gosto de crente. Por que não gosto de crente? Porque não gosto. Não, se depender de mim, não tenho terreno. E só para provocar, o dono vendeu para uma futura boate que seria instalada lá. Mas a igreja não parou de orar. O cara comprou o terreno para fazer a boate. E aí, o cara que era o anterior, o dono do terreno, sofreu um infarto e morreu. E aí o dono que comprou o terreno descobriu: eles estão orando por esse terreno. O dono anterior já infartou. Eu vou vender esse terreno para a igreja. E vendeu prontamente. E começou a construção do templo. Aleluia. E eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Aleluia. Aleluia. Se alguém tentar fechar portas que Deus se abriu, um dia esse alguém tem que prostrar-se diante de Deus, diante do reconhecer que Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja. Abrindo um parênteses aqui, não ore para que ninguém infarte, tá bom? Não é essa, não é isso que eu quis dizer, né? Fecha o parênteses. Mas para saber que Deus está abrindo portas, e as portas que Ele abre, ninguém fecha. Apesar da tribulação futura, veja o versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. De tempo em tempo, a perseguição, a tribulação vindo sobre a terra. É provável que essa profecia aqui se cumpre alguns anos depois, quando uma grande fome veio sobre as cidades da Ásia Menor, inclusive sobre a Filadélfia. De tempo em tempo, este planeta passa por
colapsos, mas Deus dizendo: quando eu abro portas, elas permanecem abertas apesar das tribulações que poderão vir. Também, Jesus traz algumas palavras de alerta. Apesar dele elogiar a igreja, apesar dele dizer: eu estou cuidando da igreja, abrindo portas para a igreja, ele tem algumas palavras de alerta para essa igreja. Veja, por exemplo, o versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, quando ele diz venho sem demora, ele está dizendo o que ele disse para a igreja de Sardes, aquilo que vimos no domingo: espere por mim, porque eu vou voltar, a qualquer momento venho. É como se viesse hoje à noite, é como se esteja preparado, como se Jesus voltasse amanhã, porque um dia será mesmo. Meu falecido pai dizia o seguinte: nós estamos em tempos em que precisamos ler o jornal numa mão, a Bíblia na outra mão, as profecias se cumprindo, velozmente o tempo chegando, estamos no princípio das dores, esse mundo está maduro para o juízo de Deus. Qualquer dia a igreja anoitece e não amanhece, ou amanhece e não anoitece. Pouco ouvimos pregar sobre a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque até mesmo os cristãos ficaram tão encantados com as possibilidades de pregações para esse tempo, para a vida, para o cotidiano, para as melhorias nesse tempo, no imediato, que se pensa mais nisso, no viver bem aqui na terra, do que viver no céu. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz, amar a volta de Jesus. E ele diz para a igreja de Filadélfia: venho sem demora. E ele diz à igreja de Chapadão: venho sem demora. Então o que tenho que fazer? Conserva o que tens. A fé que Deus nos dá precisa ser preservada. O amor com que amamos, os valores que temos, precisam ser conservados. Conserva o que tens. Num tempo em que muito se busca pelo novo, nós precisamos em algum momento voltar esta fita e dizer: precisamos conservar o que temos, precisamos proclamar aquilo que Deus nos dá, aquilo que possuímos, precisamos cultivar os valores que já temos, valorizar o que Deus já deu, a comunhão, a integração, os valores de discipulado cristão, de evangelho pregado, de ensino, de joelhos no chão, de pregação da palavra, de pregação do evangelho àqueles que não conhecem. Uma igreja na cidade de Curitiba, conheci um dos pastores, aliás, dois dos pastores, uma igreja muito rica, influente na cidade. Mas é interessante o seguinte: eles têm na equipe pastoral um pastor que é chamado pastor de marketing. É esse o nome mesmo, pastor de marketing. E qual é a função dele? Ele disse para mim: eu fico assim, eu fico 6 meses nos Estados Unidos, cato tudo que é novidade lá e passo mais 6 meses implantando tudo isso na nossa igreja. Depois mais 6 meses lá, mais 6 meses aqui. Andamos atrás de muita novidade. E Jesus está dizendo: guarda o que tens. Se guardar o que você tem, já está bom. Guarde os valores. Vida de oração, sede pela palavra, testemunho cristão, vida com Deus, dons espirituais. Aí, para que ninguém tome a tua coroa, outra advertência, outra palavra de alerta. Não está falando da salvação.
mesmo porque Jesus está falando a uma igreja que Ele ama, e que essa igreja não vai perder a salvação, a promessa é outra, para aqueles que entregaram a vida verdadeiramente para Cristo. Nós cremos nisso, uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia nos fala diversas vezes sobre esta doutrina, a perseverança dos santos. Então, por que que alguém pode perder a coroa? Não se trata da coroa da salvação, a coroa da vida, mas dos galardões. Porque tem gente que ao longo da vida leva a caminhada cristã com displicência. Vai chegar no céu, mas a gente diz assim, chega na segunda chamada, né? Chega batendo na trave, né? E como Sansão, por exemplo, tinha uma chamada de Deus para a sua vida, para salvar a nação inteira, entregou-se à carne, entregou-se ao pecado, entregou-se às falácias dessa vida. Depois, no final, Deus cumpre o propósito com ele. Mas depois, cego, no fim da vida, no último dia da vida, a coroa, o galardão da honra, já não lhe é dado. A salvação sim, mas chega no céu, como eu falei, na segunda chamada. Palavras de alerta e também, por fim, palavras de esperança. Versículos 12 e 13, veja comigo: ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus. E essa palavra coluna tem muito a ver com os terremotos. A cidade era destruída e construída de novo. E quando Jesus diz assim, ao que vencer eu farei coluna no santuário, eles entendem, é uma cidade que não tem mais terremoto. Santuário, coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Em outras palavras, se você ficar firme com Deus, não vai passar mais pelos terremotos e abalos dessa vida. Aleluia, estaremos para sempre com Deus. Os crentes de Filadélfia entenderam perfeitamente esta palavra. E quando ele diz também que, ali no versículo 12, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Eles também entenderam perfeitamente, porque no ano de 90, depois de Cristo, Filadélfia foi reconstruída, e aí, com a ajuda do império, foi chamado de Neo-Cesareia. Depois, terremoto de novo, construíram de novo com o nome de Flávia, em homenagem ao imperador Flávio. Aí, destruída de novo, outro terremoto, e aí construíram de volta com o nome de Filadélfia. 3 mudanças de nome, 3 nomes diferentes. E aí os crentes de Filadélfia entenderam perfeitamente, Jesus dizendo, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Você não vai ter nome de imperador, vai ter o nome do Senhor da eternidade. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. A igreja terá o nome do nosso Deus gravado para sempre. Aleluia! Para uma igreja pequena e humilde, Deus tem palavras de reconhecimento, palavras de incentivo, palavras de alerta, palavras de esperança. O texto termina como para as demais igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos em tempos em que ouvimos muitos ruídos de todos os lados. Você ouve coisas o dia inteiro, da TV, das notícias, más notícias, boas notícias algumas. Você ouve sobre tantas coisas, sobre tantos conselhos, ouve. O cristão precisa ter ouvido seleto.
e perguntar para Deus: Senhor, o que o teu Espírito está falando para mim? O que o Espírito Santo está falando para mim? Isso é ter ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.